Olá, tudo bem? Bom, para quem já me conhece, eu sou Marcelo Pavan. Vou fazer uma live hoje um pouco bem rápida falar um pouco sobre anjos, né? Tirar um pouco do misticismo que se observa muito por aí sobre essa questão dos anjos, né? Então, os anjos, eles têm uma... Oi, Goiânia, oi, Chico, tudo bom? Vamos tirar um pouco o misticismo aí que a gente tem sobre os anjos. O Instituto Recal, ele sempre trabalha calcado nas escrituras sagradas. Então, os anjos, eles já foram criados, até onde se sabe, né? Não existe uma data exata quando os anjos foram criados. Sabe-se que existem miríades e miríades, e que os anjos, na verdade, eles são uma emanação de Deus, uma criação de Deus. E existem classificações de anjos, né? Mas, para a gente entender, o Instituto Recal está estruturando um curso de angiologia, perfeito? Vamos lá. Os anjos são criaturas espirituais. Não se sabe se eles detêm um sexo feminino, porque sempre as escrituras tratam os anjos falando no masculino. O que se observa muito por aí é pessoas falando assim, eu vou rezar para anjo Rafael, para anjo Muriel, para anjo Estemanel, tem cada nome que inventam, e que isso não faz parte das escrituras sagradas. As escrituras sagradas, você vai ouvir falar de nome de dois anjos, Miguel e Gabriel. Perfeito? Então, os anjos, eles têm as suas funções. Eu vou falar um pouquinho depois sobre as funções, elenquei aqui as funções dos anjos, tá? Mas por que eu fiz questão de fazer essa live para vocês? Porque, primeiro, tudo que o Instituto Recal faz está sempre calcado nas escrituras sagradas e mais, com espiritualidade. Para você falar de espiritualidade, você tem que conhecer um pouco da parte espiritual. E não tem como não conhecer a parte espiritual se você não conhece sobre Deus, Javé, e se você não conhece sobre a estrutura celestial, que são os exércitos angélicos. Perfeito? Então, como é que funciona? Preciso contar uma historinha muito rápida para vocês. Perfeito? Sempre baseado nas escrituras sagradas. Por quê? Porque os outros livros são considerados apócrifos e eu não vou tratar aqui de livros apócrifos. Tá? Quando Deus ele é onisciente, onipresente. Então, o que quer dizer onisciente? Ele sabe infinitamente de absolutamente tudo. Os anjos não são oniscientes, diferente de Deus. Deus, ele exige devoção piedosa exclusiva. Tá? Então, Jesus, quando veio na Terra, considerado Miguel, Jesus quer dizer ungido, Messias ungido, quando ele veio para a Terra, ele se esvaziou e veio para a Terra, ele chama uma coisa muito clara. Eu sou o caminho. Né? Ele não é o eu sou de lá, de Moisés, de Abraão. Ele é eu sou o caminho. Então, você só consegue chegar a Deus através de Jesus. Por quê? Porque quando Deus formou a estrutura celestial, a criação seguinte dele foi o arcanjo Miguel. Todas as outras criações, todos os outros anjos, tudo que foi criado depois, veio depois dele. Então, ele é o que nós conhecemos na Bíblia como o mestre de obras. Por que Deus chama Jesus, Miguel, como mestre de obras? Porque ele que ajudou Deus a fazer absolutamente tudo. Então, existe aí uma hierarquia angélica. Nós não vamos entrar muito no detalhe aqui, mas eu vou fazer outras lives falando especificamente sobre essa hierarquia angélica.
Esse assunto é muito importante, porque para a gente falar de cabalista, numerologia cabalista, a gente tem que entender a espiritualidade. Não dá. O ser humano, ele é diferente dos anjos por um motivo, e vocês vão entender por que teve a queda de Lúcifer, que é o portador da luz. Porque o ser humano, ele é o único ser material e espiritual por formação. Então, ele é um ser especial. Nós estamos no meio de uma guerra. Tá? Existem anjos, os anjos chamados anjos eleitos. Quem são os anjos eleitos? São os anjos que ficaram do lado de Deus. E existem os demônios, ou chamado anjos caídos. O que esses anjos são? São os anjos que ficaram contra o governo de Deus. Portanto, esses anjos eles foram destituídos do governo de Deus. Perfeito? Não existe perdão para esses anjos. Tá? É onde a gente até consegue chegar dentro das escrituras sagradas. Então vamos lá. Não existe essa história de ficar pedindo coisa para anjo. Por quê? Porque o anjo não vai fazer nada. Porque o anjo não pode decidir? Pode. O anjo tem o livre-arbítrio. Perfeito? Então, os anjos, eles têm um livre-arbítrio. Mas, eles obedecem exclusivamente a Deus. Então, por que eu estou explicando todo esse caminho? Porque a gente ouve muito isso por aí. Ah, faça isso para anjo tal que ele traz a felicidade. Faz isso para anjo tal que ele traz a saúde. Faz isso para anjo tal que ele traz a sabedoria. Não é assim que funciona. Não estou dizendo que eles não têm o poder para isso. Eles são extremamente poderosos. O que eles não fazem é você pedir para ele, porque você está pedindo, ele vai fazer. Ele não vai fazer. Ele só vai fazer aquilo que Deus pedir. Por quê? Eles não fazem uma coisa que somente Deus pode fazer. Escrutinar o seu coração. Ninguém mais pode, nenhum outro anjo pode escrutinar o coração. Ou seja, saber se isso que você está sendo é de fato sinceridade. Se você quer aprender um pouco sobre a questão de escrutínio de coração e um diálogo de Deus com um ser humano, leia Jó. Ali tem uma história de um diálogo. E tem um detalhe, depois da queda do homem, Deus nunca mais falou diretamente com o ser humano. Anjo significa mensageiro. Então, eles são os mensageiros de Deus. Quando que houve essa queda? Quando teve a criação do homem, o homem, como os anjos, foram feitos para viver para sempre. Não tinha essa história de morrer. Se você olhar Gênesis, está escrito muito claro. O preço pago pelo pecado é a morte. Ponto. Finito. Né? Só que, como Lúcifer, pelo seu narcisismo, vamos chamar assim, achou que ele poderia ser melhor do que Deus, porque ele já conhecia toda a engrenagem, todo o mecanismo de Deus, ele falou que, não, eu vou governar, eu vou provar para você que os seres humanos não precisam de você para ser governado, eles podem se governar sozinhos. Bom, até então os anjos nunca tinham ouvido uma mentira. Então, como esse anjo, Lúcifer, começou a plantar essa ideia na cabeça de outros anjos, eles começaram a ter a dúvida dentro do coração. Ué, mas será que ele não está errado? Será que ele está certo? Então, para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que ele levou 1/3 das hostes celestiais para baixo. E é muita gente, porque a Bíblia não diz quantos anjos existem, mas diz que existem miríades e miríades de anjos, tá? Extremamente poderosos, tá? Extremamente inteligentes, muito superiores em poder e em sabedoria do que qualquer ser humano. Tá? Então, em virtude desta queda, criou-se uma cisão entre o homem e Deus. Aí, Deus só se comunicava com o homem através de um anjo. Sempre através de um anjo. Nunca
mais diretamente com o ser humano. Por quê? Porque Deus é santo, e santo quer dizer separado. Tá? Então ele não se misturar com um pecador que agora estava manchado pelo pecado. Obviamente, Lúcifer e sua legião estão nesse mundo e estão influenciando as nossas vidas. Porque eles podem influenciar a nossa vida da mesma forma que nós, um ser humano, pode influenciar a vida de outro. Eu posso convencer uma outra pessoa, de repente, a fazer alguma coisa. E eles têm esse poder. Agora, outro detalhe que é muito importante e é mais um motivo pelo qual estou fazendo essa live. Então, primeiro, não adianta ficar pedindo coisa para anjo. Porque, primeiro, Deus, Javé, exige devoção piedosa e exclusiva. Então, não adianta pedir para anjo, porque anjo não vai fazer nada se Deus não mandar fazer. Se mandar fazer, com certeza ele vai fazer. Perfeito? Sem questionar. Os anjos não questionam as ordens de Deus. Eles obedecem imediatamente. Sem questionar. Tá? E outra. Não existe falar com anjos. Ah, eu falei com o arcanjo Gabriel. Não. Os únicos anjos que fazem esse tipo de incorporação são os demônios, os chamados anjos caídos, que persistem em se transformar em anjo de luz. Eu ouço muito gente falar assim, mas eu conversei com ele e esse ser sabe absolutamente tudo da minha vida. Claro que ele sabe. Ele estava aqui desde o momento da criação do universo. Ele sabe absolutamente tudo mesmo, né? Mas isso não quer dizer que ele seja um anjo bom. Muito pelo contrário. A única coisa que ele não quer é a tua felicidade. Ele quer te destruir. Por quê? Porque estamos no meio de um embate. Tá? Quando Lúcifer falou para Deus assim, eu vou provar que as pessoas conseguem se governar do meu jeito e não do seu, e aliás, eles podem se governar sozinhos, não precisam nem de você. Se ele tivesse destruído Lúcifer naquele momento, ele poderia ter feito isso instaurar imediatamente uma dúvida no coração de todos os anjos. Mas será que ele não estava certo? Então foi dado um tempo para que ele provasse que ele estava certo e Deus estava errado. E a gente está vendo como é que está o mundo hoje. Né? Então não existe essa questão de um anjo interferir na tua vida. Você fala assim, bom, existe a possibilidade de um anjo me ajudar? Claro que existe, evidentemente. Desde que você peça da forma correta. Como é pedir da forma correta? Através de Jesus, que ele veio para que ele disse que ele era o caminho, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Então não tem outro caminho. É Jesus, o arcanjo Miguel, que é o anjo mais poderoso que existe. Né? Miguel, Deus, interpela anjos. Vai lá e ajuda. Tá? Ou anjos. Tá? Então, existe essa questão dos anjos, eles ajudarem nesse sentido, a partir do momento que Deus denomina para que ele ajude fulano, beltrano. Para quem não conhece a história de Jó é muito interessante. Por quê? Ele fica no meio dessa batalha. Jó era um homem muito bem sucedido, muito, muito rico. E nesse momento, Lúcifer ainda tinha acesso à parte celestial. E num determinado momento, numa reunião, Deus virou para Lúcifer e falou assim, você viu o meu servo Jó? Como ele me serve? Como ele me adora? Sem questionar? Aí Lúcifer, como sempre, né? Porque Lúcifer, o diabo, quer dizer mentiroso, o opositor, é aquele que acusa Deus de noite. Ele virou e falou assim, bom, é claro que ele te adora. Você dá tudo para ele, ele é rico, tem saúde, você abençoa tudo que ele faz, lógico que ele te adora. Tira tudo dele e vê se ele não vai te amaldiçoar na tua face no dia seguinte. Mais um desafio que ele lançou. Então, os outros anjos assistindo, ele falou assim para Deus, tá bom. Deus falou para Lúcifer, então tá bom, faz o seguinte, tira tudo dele, você só não pode tirar a vida dele. Okay.
no primeiro dia, numa tempestade, os irmãos, os filhos de Jó, cada um jantava sempre, todos numa casa de um irmão. Naquele dia que uma tempestade derrubou a casa, matou todos. Depois ele perdeu todo o seu gado. Mas ele perdeu tudo. Então leia a história de Jó, porque ela é fantástica. E ele não sabia o que estava acontecendo, porque foi do dia para a noite. Engraçado. Já aconteceu com algum de vocês, a coisa está indo bem, do dia para a noite a coisa não ir mais? A coisa está ruim, a coisa patina, a coisa não anda. E você fica, por quê? Por quê? Por quê? Por isso tem que entender, se você de repente não está num embate de uma questão celestial. Porque todos nós, não adianta se esconder, estamos dentro dessa batalha. E você tem que entender o que está acontecendo e como essa batalha acontece, porque ela é invisível. Mas nós sentimos os efeitos, da mesma forma que nós sentimos os efeitos da corrente elétrica. Você não vê, mas você sente os efeitos da corrente elétrica. Então, bom, chegou um momento que Jó pegou uma doença tão grave que ele se coçava com uma telha, arrancava sangue, ele fedia, que a mulher dele já dormia num outro canto, não ficava mais na casa. A mulher dele falou assim, bom, Jó, faz um favor, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falou, não vou fazer isso. Aí foram mais 3 pessoas lá para falar para Jó o seguinte, ó, você está assim porque você foi ruim para Deus, você pecou, por isso que você está assim. E ele não estava entendendo, não, eu não pequei, eu não tenho nada contra Deus, e Deus não tem nada contra mim. E ele insistiu nessa questão, até que chegou um ponto que Deus falou assim, acabou. Neste exato momento, Deus deflagra uma quantidade de anjos para expulsar tudo aquilo que Lúcifer fez. Tá? E a Bíblia é muito clara que diz que Jó teve tudo que ele perdeu em dobro. Mas é uma batalha. Tá? É uma batalha. Então é desta forma que os anjos vêm em nosso auxílio. Tá? Não existe outra forma de um anjo vir em seu auxílio. Tá? Ele só vem se Deus determinar. Então fala assim, eu vou rezar para o anjo tal, vou rezar para o anjo tal. Então, quando Jacó esteve diante de um anjo, quando Abraão, Jacó também, não vamos pegar Abraão, esteve diante de um anjo que representava Deus, que foi falar com ele, porque eles estavam indo resgatar Ló. Ele se viu que era um anjo, ele se ajoelhou diante de um anjo. Ele falou, mas não faça isso. Eu sou um irmão como você. Adora somente a Deus. Então você não pode adorar mais absolutamente nada a não ser Deus. Ele fala assim, eu adoro aquele carro. Não, quando você fala adoro aquele carro, você está colocando o carro na frente de Deus. Isso é absurdo. Não pode. Você pode falar, eu gosto muito desse carro. Eu amo esse carro. Eu amo essa pessoa. Mas adoração somente a Deus. Então são algumas regrinhas básicas, alguns conceitos básicos que são fundamentais para que a gente entenda como que funciona um mundo espiritual. E, gente, tudo isso está nas Escrituras Sagradas. Muito claro. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, o assunto anjo, ele aparece 105 vezes dentro do Antigo Testamento. E, deixa eu ver que se eu não vou chutar aqui. Eu marquei aqui para eu não esquecer. E 157 vezes no Novo Testamento. Perfeito? Então, só que não tem muito detalhe. Eles estão sempre atuando, agindo de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, por favor, eu vou dar aqui para vocês alguns textos, quem quiser anotar e quiser checar depois na Bíblia, para ver a veracidade desse assunto que eu estou falando sobre os anjos. Jó 1:6, 1 Reis 19:5, Daniel 8:16-17, Salmo 103:20, Números 22:22. Números 22:22, ele é muito claro no entendimento de que os anjos somente obedecem a Deus. Ponto. Ponto final. Aí alguém pode me falar, mas Marcelo, esse monte de anjo que eu ouço falar na mídia,
Seraquiel, Rebaquiel, sei lá Quiel. Biblicamente não existe. Então, são apócrifos, tá? Por quê? Lúcifer, ele mistura verdades com mentiras. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque quando ele mistura verdades com mentiras, e se você não conhece o assunto de uma forma profunda, você acaba acreditando que aquilo é uma verdade. E não é. E não é. De fato, não é uma verdade. Verdade é aquilo que está na Escritura Sagrada. Tá? Então, a Escritura Sagrada ela tem que ser lida. Interpretada somente a parte apocalíptica. Porque são visões. Tá? Ali é um aprofundamento da questão que nós não vamos entrar aqui nesse momento, porque não é a cerne do assunto. A cerne do assunto é a parte de anjos. Entender que não existe pedir coisas para anjos. Existe pedir coisas para Deus. Os anjos são os nossos amigos? Com certeza. Se você for uma boa pessoa, Deus escrutinar teu coração e saber que você é uma boa pessoa, você vai ter um anjo para te ajudar, pode ter certeza. Anjo da guarda? A Bíblia não fala em anjo da guarda. Fala em anjos que podem te ajudar, sim. Tá? Mas não que você nasce, aí quando você nasce, você tem um anjo da guarda. Isso é um conceito pagão. Tá? Não existe. Essa situação não está descrita em nenhum lugar na Bíblia. Tá? Que você tem um anjo da guarda. Então é um ensinamento pagão. Essa é mais uma mistura de verdades com mentiras. Anjos ajudam sim. De novo, volto a falar. Mas você não tem um anjo da guarda. Não tem. Até porque a pessoa formar, acho que Deus vai colocar um anjo apóstolo para proteger uma pessoa que tem um coração mau e quer executar a maldade, sabendo que está executando a maldade? Não, porque o anjo que está com ele já é outro. É um anjo caído. E a escolha é sua. Você pode decidir de que lado você está dessa situação. Saiba que o lado de Deus não é o lado mais fácil atualmente. Né? Porque tempos difíceis de manejar. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, existe aí uma questão de conceito de que, nesse momento, os anjos caídos, o que eles querem é levar todo mundo para a destruição, porque eles já estão condenados. Não existe perdão para eles. Eles oferiram diretamente a Deus. Né? Eles se opuseram diretamente a Deus e eles não querem voltar essa decisão. Então, não existe perdão. Então, se você está desse lado, que é o que eles querem, que é o lado do prazer, tudo pelo bem material, é você ter o prazer acima de qualquer coisa, é o mundo dele, é isso que ele quer, não é o que Deus quer. Tem gente que fala assim, mas então Deus é contra a riqueza. Claro que não. Ele é um Deus feliz, ele quer que você viva bem, ele quer que você coma bem, ele quer que você durma bem, ele quer que você tenha uma família boa. Mas ele não pode fazer nada se você não decidir estar do lado dele. Enquanto você não decidir e der o primeiro passo para ir do lado dele, você está do lado do mundo. E o mundo jaz no poder vinícola. Então, é uma questão muito delicada isso. Eu fiz questão de trazer esse assunto à tona, porque eu escuto muito na mídia e é muito perigoso. Eu tenho a minha missão de alertar as pessoas que não existe rezar para anjo. A Bíblia não fala nome de outro anjo a não ser Miguel e Gabriel. Rafael. Desconheço na Bíblia. Miruquiel. Existem conceitos de anjos, tá? Existem conceitos de anjos. Mas é importante que a gente evolua no nosso entendimento. A gente está sempre evoluindo. Vocês estão evoluindo, eu estou evoluindo no entendimento. E isso é um crescimento para todos nós. Tá? Os números desvendam muitas coisas. Né? Por isso que eu falo que a numerologia cabalística utilizada hoje, ela tem que retratar muita coisa de forma matemática. Mas não existem milagres para isso. É um retrato e depois nós temos que nos adequar aí para ter a nossa prosperidade, a nossa situação
em benefício de nós e do outro ser humano. Né? Quando Jesus veio para cá, Miguel veio para a Terra, ele veio cumprir a parte de Isaías, que era ser o cordeiro do sacrifício, em remissão aos pecados, meu, seu, de todo mundo, que o aceitar, evidentemente. Ele fez a questão de lavar o pé das pessoas, dos apóstolos, porque Pedro falou, não, você não vai lavar meu pé, não, por favor, lavar, Pedro. Porque ele tem que mostrar humildade. Agora, entenda que Miguel, Deus é um ser à parte, onisciente. Miguel é o segundo anjo mais poderoso que existe. Então, Miguel quer dizer aquele que está com Deus, aquele que é com Deus. Né? Por isso que ele fala, quando ele está na Terra, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Não quer dizer que ele é a mesma pessoa, não é que ele é Deus, ele não é Deus. Ele não foi no deserto orar para ele mesmo. Né? Ou na noite que ele foi preso, ele não foi orar, pedir para os apóstolos ficarem vigia para ele mesmo. Ele foi orar para Deus, estava conversando com o pai dele. Né? Tanto que naquele momento, Deus mandou um anjo para consolar Miguel. Porque naquele momento, naquela situação, ele estava abaixo dos anjos, porque ele estava como um ser humano, vivendo como um ser humano. Então, entenda a situação que ele teve que vir fazer aqui, se sacrificar para resgatar um pecado que não é dele. Né? Então, e por que ele ressuscitou? Porque, como Deus falou, que o pecado é o preço pago pela morte, uma pessoa sem pecado não pode morrer, não pode ficar morta. Por isso que ele ressuscitou. Porque todo aquele que crê nele tem vida. Esse é o conceito. Tá? Temos aí alguns... outra coisa que o pessoal me pergunta sobre os nefilins, né? Existe um entendimento, aí é um entendimento, porque os anjos eles podiam se transformar em seres humanos. Tanto que a Bíblia fala que às vezes você pode aí acomodar uma pessoa ou ajudar uma pessoa sem saber que é um anjo. Mas antigamente existia muito mais o diálogo e o contato dos anjos para com os seres humanos. Por quê? Porque a Bíblia ainda não estava pronta. Hoje não mais, porque tudo está ali nas Escrituras Sagradas. Então não tem mais que ter essa interferência. Tudo já está escrito. Tá? Os anjos, eles observavam as mulheres e começaram a descer. Eles eram homens belos, eles eram perfeitos, se transformavam em homens de carne e tinham relações. E nessas relações nasciam gigantes e eram gigantes maus, porque a índole já é má. Perfeito? Então, eram chamados nefilins, os gigantes. Aí é um entendimento, também não está na Bíblia. Tá? Qual era o entendimento? Como eles queriam destruir a raça humana, para que não sobrasse ninguém que adorasse a Deus, a ideia era criar os nefilins para que matassem a raça humana. Só que a Terra ficou tão cheia disso, de uns seres tão poderosos que os humanos normais não tinham como se defender deles, veio um dilúvio. Aí acabou a história. Isso não é mais possível. É possível um anjo ter relação com uma pessoa hoje, depois do dilúvio? Não mais. Tá? Não existe mais essa condição. Porque era uma situação desleal, uma luta desleal que Lúcifer estava fazendo para com os humanos, que nem sabiam direito a grande maioria do que estava acontecendo. Tá? Essa é a questão dos nefilins. Anjos não aceitam adoração. Tá? Miguel é com Deus. Gabriel é homem de Deus. Tá? Ele é o principal mensageiro de Deus. No próximo vídeo, para que eu não me alongue mais, eu não estou vendo nenhum joinha de vocês, então não sei se vocês estão gostando do assunto ou não. Né? Vamos falar sobre tronos, domínios, principados, poderes, ordens, vigilantes, querubins, serafins e os eleitos. Por quê? Porque essa é a estrutura angelical. Tá? Então, existe uma estrutura angelical criada. Cada estrutura tem as suas funções, tem os seus poderes,
tem os seus entendimentos, tá? Como eu disse, os anjos eles não são oniscientes, né? Eles não sabem absolutamente tudo de tudo. Somente Deus sabe tudo de tudo. E eles não conseguem, como eu disse, escrutinar o coração. Somente Deus escrutina o coração. Portanto, meus queridos amigos, não existe adoração para anjo. Anjo só faz aquilo que Deus manda. Fora isso, não tem. Tá? Então, essa ideia do anjo da guarda é uma questão que veio na infância. O anjinho gordinho com asa, isso é a ideia de Roma. Tá? Esquece. Isso tudo é apostasia, é apócrifo, não existe. Tá? E anjos não têm relações. Tá? O anjo é criado da mesma forma que Adão. Ou seja, é criado perfeito, ele foi emanado, ele foi criado. Né? Nós somos descendências de Adão, né? E a gente procria. O ser humano procria, como os animais procriam, os outros animais procriam, evidentemente. Os anjos não. Tá? Não existe nenhuma evidência sobre procriação de anjo. E não existe a palavra anja na Bíblia. Então, não se sabe se existe anjo ou mulher. Estou dizendo que não tem, mas a Bíblia não faz nenhuma alusão ou referência a essa questão angélica. Perfeito? Fiquei muito compelido em fazer esse vídeo para vocês, para deixar muito claro que Elohim, que são os anjos, eles, apesar de eles terem a autoridade de decidirem, como Lúcifer decidiu se rebelar contra Deus e levou um terço com ele, né? E um terço do céu é muita gente, hein? Pode ter certeza que tem gente pachuchou aqui embaixo, influenciando a nossa vida e nós não sabemos. Por isso, tudo que a gente faz, a gente tem que seguir o nosso instinto. Olha só, quando você nasce, Deus coloca um programinha bem sutil em você chamado consciência. Todo mundo nasce consciente. Como Deus não criou o diabo, criou tudo que ele cria de forma perfeita. Ele se tornou o diabo, isso nasceu no coração dele. Como você decide ser mal. Dependendo de uma situação, você pode decidir reagir de uma forma violenta ou reagir de uma forma diplomática. A decisão é tua. Perfeito? Só que você vai sofrer as consequências da sua decisão, como Lúcifer vai sofrer as consequências da decisão dele, como ele é chamado de o suicida, porque ele já está morto. Então, anjos não procriam com homens, e os anjos eles estavam presentes na criação. Né? Então, por favor, gente, quando vocês ouvirem falar assim, eu fui lá, eu conversei com um anjo fulano e tal, esquece. Os únicos anjos que possuíam pessoas historicamente na Bíblia são anjos caídos, são demônios. Deus não existe nenhuma evidência na Bíblia de que Deus pediu para que um anjo incorporasse numa outra pessoa para falar com uma outra pessoa. Isso não existe. Não existe. E é isso. Eu vou fazer num próximo vídeo, numa próxima live, falando sobre as estruturas angelicais, né? Que são ali, como eu falei, serafins, querubins, os eleitos, os governantes, os poderes, as ordens, os vigilantes, os tronos, os domínios, os principados. Tá? Existe aí um estudo muito profundo sobre anjos. É um assunto muito delicado que o nosso instituto está trazendo agora. Nós estamos formatando um treinamento sobre angiologia de uma forma muito cuidadosa, né? De uma forma... Pessoal, eu não falei para vocês aí, mas Alex, Tony, Valdir, José, Humberto, Duran. Pessoal, grande abraço para todos vocês aí. Muito obrigado por você estar despendendo um tempo aí para a gente estar discutindo um pouco sobre esse assunto. O pessoal aqui também está no Insta.
porque realmente é muito interessante. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve aí por fora. E, de repente, você está fazendo de uma forma honesta, né? Você está pedindo ajuda de um anjo de uma forma honesta, você é uma excelente pessoa, só que isso está errado. Deus exige devoção exclusiva. A Bíblia diz que Deus é um Deus ciumento. Esse ponto ele é ciumento. Por quê? Ele exige devoção exclusiva. Então, você vai ter sim a ajuda de um anjo se você precisar, mas é Deus que vai decidir que anjo, quem, quando, como. Tá? Não é você pedindo para um anjo, acendendo uma vela para um anjo. Parou. Isso não tem fundamento, né? Então a gente precisa tomar cuidado até que ponto as verdades e mentiras elas se misturam. A gente está indo para um mundo pagão achando que está agradando a Deus. Não está. Tá? Você só vai agradar a Deus se você tiver devoção exclusiva para Ele. E aí você vai estar agradando os anjos, porque é isso que os anjos querem que você faça. Nenhum anjo eleito, ou seja, os anjos que estão do lado de Deus, querem que você adore eles. Eles querem te ajudar. Eles querem te ajudar. Mas eles não podem fazer nada até que Deus autorize. E é assim que eles fazem. E Ele autoriza. Pode ter certeza. Quando você está pensando em coisa positiva, e entra alguém no teu caminho, e você descobre uma pessoa, você encontra um livro que você precisa, para que você vá executar uma boa ação, para que você vá ajudar outras pessoas, aí você pode ter certeza que tem um anjo te ajudando. Por isso, quando as coisas começam a dar certo. Agora, quando as coisas começam a dar errado, lembra que eu falei da consciência? Então, esse programinha que está instalado na mente de todo ser humano, quando ele faz alguma coisa errada, alguma coisa vem para ele, gente, mas isso está errado. Por que você sabe que isso está errado, mesmo que você não tenha lido uma página da Bíblia? Porque isso é um programa instalado para te ajudar. Filho, isso está errado. A resposta que ele está dando é uma forma muito sutil. Meu filho, isso está errado. Não é assim. É o que a gente chama de intuição. Né? Ouça a voz da intuição. Então, fala assim, filho, isso está errado, não é dessa forma. Aquele frio na barriga, aquele gelo, quando você toma uma decisão, você fala, fiz besteira. Fiz besteira. Então, agora, existe também a forma de amortecimento, né, desse sentimento. E como é que a gente amortece esse sentimento? Quando você decide ir para o lado ruim da coisa, e você, por exemplo, vira um assassino, você matou 1, 2, 3, 4, 5, isso já virou normal. Esquece, não existe mais. Você simplesmente deletou essa consciência que você tinha, e você criou um outro caminho neural, que passa longe do negócio chamado consciência, que você não tem mais. Então, não existe mais essa questão muito de sentimento para você. Se precisa matar, mata. Se precisa roubar, rouba. Né? Sabe aquela história que o pessoal fala assim, mas se mexer comigo, eu mato, se mexer no meu filho, eu mato a pessoa. Tá certo isso? Porque não é com você. Não, mas não tá certo. Por mais difícil que seja nós tomarmos uma posição dessa, não tá certo. Da mesma forma que não estava certo o pessoal ficar esbofeteando Jesus, ele já estava sendo condenado. E ele ficou quieto. Então, é evidente que a gente, o nosso estado, né, fala por mim pelo menos, né, a gente está vendo em PNL que a gente não fala nosso, né? Quando a gente fala nosso, está falando todo mundo? Não sei, eu não posso falar por mim. Não aguentaria um terço do que, evidentemente, é verdade, moderação e reação. Não aguentaria um terço daquilo que Jesus aguentou. Beleza, César? Então, não existe essa condição de acender vela para anjo, de pedir coisa para anjo. Não existe. Tá? Eles são nossos amigos, perfeitamente, são poderosos, né? Podem nos livrar do mundo de fria. Aí o pessoal diz, mas criança sofre tanto tombo, tanto acidente, que acho que deve ter um anjo protegendo. Eu também acredito, aí porque até uma criança é pura, né? Tanto que Jesus falou, vinde minhas criancinhas, porque delas pertence o reino dos céus.
porque elas ainda estavam no estado puro. Depois é que a gente decide para um outro caminho, né? A gente não, alguns, né? Então, esse é o conceito que eu quero trazer para vocês, né? Quebra um pouco o gelo, mas o assunto é extremamente sério. A parte de anjo é um assunto extremamente sério. Então, toda vez que você estiver acendendo uma vela para um anjo, pedir uma coisa para um anjo, isso está errado. E muitas vezes nós cometemos isso, fazemos isso por ignorância e nas melhores das intenções, né? Quem já não cometeu um pecado na melhor das intenções, né? Mas a partir do momento que você tem a consciência de que é certo e que é errado, é aquilo que Jesus falou para a prostituta, né? Levaram ela, falou assim, viu? A lei diz que o prostituta ela tem que ser apedrejado, quem você diz? Ele não olha para a cara de ninguém e fala assim, olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Quem não tem? Aí ninguém atirou a primeira pedra. A mulher ficou lá parada, sem saber o que fazer, porque achando que ia morrer. Jesus falou, alguém te condenou? Ela falou, não. Eu também não vou te condenar. Vai e não peques mais. Então, este é o conceito. A partir do momento que você sabe o que é o certo, você continua deliberadamente cometendo o pecado do que está errado, fazendo o que está errado, é uma decisão sua. Todo mundo tem livre-arbítrio. O que é, Valdir? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém... Exatamente, Valdir. É o que eu estava falando no começo. Ninguém pode pedir nada para anjo. Né? Tem que pedir para Deus e Jesus é o caminho. Não existe outro. Ou arcanjo Miguel. Né? Porque Jesus Cristo quer dizer Messias ou ungido, né? Escolhido de Deus. Então, é muito interessante, é muito oportuno nós termos essa consciência angelical para que a gente não cometa nenhum descaso com Deus. Porque eu acho que a última pessoa que você gostaria de desagradar é Deus. Então, por favor, muito cuidado quando nós formos falar, vou pedir para um anjo que esse é o anjo. Esse é o dia do anjo. Tem muito disso, tá? Quarta-feira é o dia do anjo, sei lá, será fiel. Não estou nem dizendo que não existe esse anjo. De repente até tem um anjo com esse nome, tá? Bíblia não cita. Bíblia não cita. Tá? Quinta-feira é dia do anjo Zaraquiel, que é o que vem trazer toda a prosperidade. Pare e pensa. Pare e pensa. Se isso é uma verdade, e todo mundo, ou a grande maioria, ficar para cada dia pedindo a coisa certa para o anjo certo, você concorda que o mundo estaria muito melhor? Se não está, e não está, né, é porque não é assim. O anjo tem poder de curar? Claro. Se Deus permitir, claro. Se Deus não permitir, não. Esse é um entendimento. Olha para vocês terem uma ideia de como eles obedecem a Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, e por que eles foram expulsos? Porque quando eles decidiram pecar, porque Lúcifer ele é astuto, né? Ele chegou para Eva. Por que Eva? Porque Adão foi instruído diretamente por Deus. Eva não. Então tinha um ponto mais falho aí. Então quando ele pegou, quando ela estava perto da árvore proibida, porque na verdade a árvore proibida era só um teste de obediência. Tinha outras frutas similares. Era só um teste de obediência. Por quê? Porque Lúcifer já tinha começado uma rebelião lá no céu. Então falou assim, eu quero que a minha criação não vá para o mesmo caminho, mas eu preciso testar, porque eu não posso dar livre-arbítrio para um e não dar livre-arbítrio para outro. Como é em cima e embaixo. Então, ele falou, bom, eu vou testar. Falou, você pode fazer o que você quiser aqui. Só não come, não toca nessa fruta, que se o dia que você comer, você vai morrer. Ele sabia que era morte porque os animais morriam. Tá bom. Aí, Lúcifer chega para Eva e fala assim, viu, é verdade que Deus falou para você, através de uma serpente, né? Que Deus falou para você que você não pode comer nenhuma fruta do jardim? Aí ele fala assim, ela fala, não, podemos comer sim. Só daqui que a gente não pode
porque se a gente comer, a gente vai morrer. Imagina, que isso? Ele sabe, olha só o que ele está fazendo com você. Ele sabe, o dia que você comer esse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus, sabendo o que é certo e o que é errado. Ela falou, mas eu não vou morrer? Ele falou, não. E a Bíblia diz que o fruto era para se anelar os olhos, foi, tocou e comeu. Ela tocou e comeu, ela convenceu Adão, Adão comeu, e aí foi introduzido o pecado. Né? Aí foi introduzido o pecado na Terra. É como se nós tivéssemos uma marca. Todos os descendentes depois de Adão têm essa marca do pecado, por isso que morrem. Mas voltando lá. Então, ele misturou verdades com mentira. Por quê? Porque é verdade. A partir do momento que eles comeram do fruto, os olhos se abriram, eles perceberam que eles estavam nus. Falou, nossa, a gente está nu. E Deus foi procurar eles e falou assim, não, a gente está se escondendo porque a gente está nu. Mas quem foi que você está nu? Porque era a inocência da criança no ser humano. Se você, agora eu vou trazer um conceito de PNL, se você tem um problema de trauma, dá uma olhada como foi a tua infância. Tem muita coisa relacionada com a tua infância. Mas isso é um outro vídeo. Tá? Porque a inocência, o ser humano, o adulto, ele tem que ser o inocente. Ele tem que ser esse inocente, ele tem que ter essa criança dentro dele. Claro, tem que ser um adulto, maduro, profissional, responsável, ético, mas tem que ter essa inocência dentro dele. Perfeito? Então ele mistura verdades com mentiras. E a partir daquele momento, ele começou a se deflagrar uma guerra. Bom, começou o teu reinado aqui, e nós vamos ter um período de tempo para você provar que você está certo. Pode ver, teve um monte de tipo de governo. Nenhum deu certo. Fala para mim um governo que dá certo. Um país que não tem nenhum problema, nenhum tipo de problema. Não existe. Não existe. Tá? Então, é muito interessante a gente saber como esse mundo espiritual funciona e qual é o nosso papel nesse mundo. Né? Nosso papel, primeiro, é divulgar a palavra de Deus, e segundo, cumprir as leis de Deus. Então, tudo que você tem que fazer tem que ser cumprir a lei de Deus. Sabe quando você vai ser próspero? Quando você parar de ser egoísta. Você que eu digo no generalizado, tá? Quando você começar, a pessoa começar, vou mudar o termo, a pessoa começar a programar as coisas, pensando no próximo, em ajudar o próximo, não a tirar proveito de si mesmo, mas isso não pode ser da boca para fora. Tem que ser do coração. Quando você começar a planejar as coisas para fazer alguma atividade que beneficie o próximo, a coisa vai bem. Quando você quer a prosperidade em prol próprio, para pagar as suas contas, para ter a sua casa, para ter o seu carro, uma coisa egóica, a tua prosperidade, você pode até ter, mas você está construindo a casa em cima da areia, não em cima da rocha. Vem o vento e derruba. Quando? Não sei. Em algum momento, mas em algum momento vem. Né, Valdir? Causa e efeito. É o que a gente fala muito sobre a questão da causa e efeito. Porque o universo é regido por leis. E essas leis nós vamos retratar em alguns vídeos do Instituto Recal. Lei por lei. Tá? Então, dentro da Kabbalah, dentro do judaísmo, a gente estuda também essa questão das leis. Não só do judaísmo, mas também do Novo Testamento. Porque Jesus ele não veio mudar a lei. Então, o senhor veio mudar a lei? Não, ele não veio mudar a lei. Eu vim cumprir a lei. Ele estava sendo Isaías, né? Ele estava na profecia de Isaías ali. Ele era o homem que ia ser sacrificado, ele era o cordeiro. Tá? Então, na verdade, ele veio cumprir a lei. Tá? Então, vocês vão ver que o nosso instituto ele trabalha de uma forma um pouco diferente do que vocês veem por aí. Nós não trabalhamos somente no Antigo Testamento, somente a questão judaica, apesar de nós trabalharmos muito nas leis judaicas, porque eu acredito muito naquelas leis que Deus fez. Mas existem hoje situações que foram moldadas para o mundo atual, para o momento atual. E a gente tem que entender esse contexto. Se você vai fazer qualquer coisa
qualquer coisa, e você não tem a consciência de que você é um ser espiritual também, e é por isso a inveja de Lúcifer, porque Lúcifer ele é só espiritual, ele não é material espiritual. Ou seja, a gente sofre, a gente tem as delícias dos prazeres da matéria, né? E também pode ter as delícias dos prazeres espirituais, que os anjos não têm. Os anjos não. Os anjos podem ter sentimentos? Sim, eles podem, mas eles não sabem o que é sofrer como a gente sofre. Eles não sabem o que é isso. Eles não têm esse entendimento. Nesse ponto, neste contexto, nós somos superiores a eles. Somente nesse contexto. É por isso que o Senhor falou, você criou um ser especial, melhor que eu. Ele entendeu assim. Não, eu quero ser acima de você, eu quero governar essa raça que você criou. De jeito nenhum. E estamos aí nessa briga, tá? Então, por favor, pessoal, cuidado com as verdades misturadas com as mentiras. Todas as vezes que vocês tiverem qualquer dúvida em relação à questão angélica ou qualquer questão espiritual, procura um livro só. Ele chama-se Bíblia. Saiu dali, é apócrifo. Você pode acreditar se você quiser, mas é apócrifo. Por que a gente sabe que a Bíblia é exata? Porque em Jó, Deus fala assim, que a terra é redonda e está suspensa no nada. Já foi feito exame de carbono 14 dizendo que aquele texto realmente é daquela época. Como que Jó poderia escrever naquela época que a terra era redonda e estava suspensa no nada? E existem outras evidências, tá? Que a Bíblia ela é verdadeira. Coisas que foram escritas lá atrás que a gente só teve entendimento a partir de hoje. Né? O homem foi para a Lua agora há pouco tempo, década de 60. Agora que a gente viu que realmente a Terra é redonda. E está suspensa no nada. Até então tinha gente que achava que a Terra era chata, ia navegando no oceano, depois ia cair num abismo. Né? Então é ignorância. Então, tomem muito cuidado com essa questão da parte angelical. Tá? Então, anjos, só existem dois citados na Bíblia, Miguel e Gabriel. Eles não incorporam em pessoas. Eles não vêm falar com vocês mais. Hoje, a não ser que Deus mande a partir de agora. Né? Mas até o momento, não. Então, vai pedir alguma coisa, vai pedir ajuda, peça para Deus através de Jesus. Ele vai designar um anjo se for necessário. Ponto. E aí é com ele. Não tente ter o entendimento. Tem muita gente que quer sempre racionalizar tudo. Aí fica doido, porque tem coisa que não está no entendimento do ser humano neste momento. Então, deixa acontecer. Deixa para Deus. Tem um ditado que diz o seguinte, o cara estava escalando uma montanha, ele achou que ia conseguir chegar ao outra montanha no mesmo dia, aí ficou escuro, a corda rompeu, ele começou a cair, ele começou a pedir, Deus, por favor, me ajuda, Deus, por favor, me ajuda, Deus, por favor, me ajuda. Deus falou para ele, solta a corda. Você soltar a corda, eu vou morrer. Estava tudo escuro, não estava vendo nada. Você soltar a corda, eu vou morrer. Ele se agarrou cada vez mais na corda e falou, Deus me ajuda. Ele falou, solta a corda. E ele ficou preso na corda. O que aconteceu? No dia seguinte, ele foi encontrado morto, congelado. A meio metro do chão. Então, aí entra o contexto da fé, que é acreditar naquilo que você não vê, mas tem certeza que vai acontecer. Tá? Então, se você for uma pessoa de bem, pedir ajuda corretamente para Deus através de Jesus e tiver fé, a coisa vai acontecer. Vou dar mais um exemplo de fé para a gente encerrar esse assunto. Né? Quando Pedro, depois da ressuscitação de Jesus, eles estão navegando no rio, tem aquela tempestade, e Jesus está andando nas águas, né? Pedro fala, é Jesus, né? Ele começa a caminhar sobre as águas, chegando perto de Jesus, ele começa a afundar e fala, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Jesus pega a mão de Pedro e fala, Pedro, cadê a sua fé? Por que você perdeu a fé? Estava andando até agora. Por que você perdeu a fé? Então, a fé move montanhas, desde que seja uma fé de boa intenção. Perfeito? Pessoal, eu acredito que eu me estendi um pouco nesse conceito angélico aqui. Nesse primeiro momento, a minha maior preocupação era falar sobre... Eu me senti na obrigação
de falar essa questão de anjo, que não tem acender vela para anjo, não tem pedir coisa para anjo, tem pedir coisa para Deus, através de Jesus. Ele é o único arcanjo. Único arcanjo. Jesus, que é Miguel, que está acima de todos os outros anjos, todas as outras criações, ele chega através, a sua oração chega através de Deus por ele. Ele é o caminho. E aí sim decide o que vai ser feito para te ajudar. Tenha fé que a coisa vai acontecer, que a coisa vai dar certo. Seja uma pessoa de bom coração, de boa índole, tira a raiva, tira a angústia do seu coração. Tá? Se você está sofrendo muito hoje com algumas coisas que acontecem na tua vida e você não consegue entender, dá uma olhada como é que foi a tua infância. Vê se você não entende mais. Nós vamos falar uma questão sobre apegos, tá? Os tipos de apego precoce. E veja como que foi a tua infância e veja se não tem nenhum sentimento de angústia, algum trauma guardado dentro do teu coração. Porque dentro da PNL existe um conceito que diz o seguinte: cura da criança interior. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso no YouTube. Poucas pessoas viram, eu fico impressionado, porque muitos problemas estão relacionados com a criança interior que ficou lá atrás. Porque o que nós somos hoje? Nós somos aquela criança crescida. Se você sofreu um trauma enquanto você era criança, esse trauma te acompanha até hoje. Pode ser que você não entenda mais, mas ele te acompanha, ele pode estar causando um desastre na tua vida. Então, se você não viu, procura o meu vídeo, a cura da criança interior. Tem um exemplo lá de como é que você faz. Isso pode te ajudar bastante. Okay? Não existe dia de anjo. Não existe. Não existe rezar para anjo. Não existe acender vela para anjo. Não existe anjo disso, anjo daquilo. Isso é apócrifo. Isso é mistura de verdades com mentiras. E Deus não gosta. Ou você fica do lado direito ou você fica do lado esquerdo. Então, agora você já sabe. Isso é uma verdade misturada com mentiras. Então, escolha um lado. O lado bíblico das Escrituras Sagradas é isso que eu estou falando para vocês. Pode ter certeza. Pessoal, aí no Insta, dúvidas, traumas. Alguém bugou? Alguém está bugado? Não é isso? Alguém quer fazer algumas perguntas? Tá? Tudo tranquilo? Pessoal, então se está tudo tranquilo, eu estou encerrando esse vídeo por aqui. Farei um outro vídeo depois, onde nós vamos falar um pouco sobre os tronos, serafins, querubins, governos, tá? E por aí vai. E lembre-se, anjo significa mensageiro. Perfeito? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Entre no nosso Instituto Reical, www.institutoreical.com.br. Se escreve Eical, HEIKAL.com.br. Ou quiser entrar em contato comigo direto no meu zap, 011 97011 3835. Eu vou ter o maior prazer em tirar qualquer dúvida de vocês que tenha ficado, esclarecer qualquer curiosidade que tiver ao meu alcance, dentro do meu entendimento. Pode ficar tranquilo. Ok? Pessoal, então, muito obrigado aí para vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima live. Até mais.